Galera, o que aconteceu no episódio 18 de Summertime Rain foi algo absurdo, loucura total que aconteceu aqui, plot twist, teve revelações e o principal, aquele final foi pra deixar a gente assim, com aquele aperto no coração, porque foi algo muito chocante e eu não tava esperando isso agora. Então já vem comigo deixando o seu like e se inscreva no canal, porque olha, tem muita coisa pra falar. Sejam bem-vindos ao TV Resenha Anime, eu sou o Iago e cara, que episódio chocante, que episódio épico, me lembrou um pouco até de Steins Gate, né, que tem toda aquela tensão e quando você acha que alguma coisa vai dar bom, não dá, tá tudo ruim. E agora eu fico pensando como eles vão reverter essa situação, como a Shio vai voltar, porque eu acredito que ela não tenha morrido e eu vou falar o porquê. Tem detalhes ali que o anime tá mostrando o tempo inteiro que a gente tem que raciocinar e relacionar essas coisas, porque isso me faz acreditar que a Shio está viva. E a gente teve nesse episódio a história, a lenda da Hiroko-sama ali na ilha de Hitogashima, que tem muito a ver com Shide, que tem muito a ver também com a origem dessas sombras, e foi basicamente o seguinte: a gente tem ali no ano de 1732 a grande fome de Kyoho, né, que foi uma das 4 grandes fomes aí do período Edo, e sim, realmente aconteceu, foram 4 grandes fomes, e essa é uma das grandes fomes, né, a segunda aí maior, que é a grande fome de Kyoho. Então, saindo um pouco do livro de história e indo pro anime, a gente teve então essa grande fome aí de Kyoho em 1732 nessa ilha. E cara, muita gente tava morrendo ali, né, por causa da fome e tudo mais. A galera não conseguia plantar nada, não tinha nada pra comer. E aí o que acontece? Um certo dia acaba surgindo uma grande baleia ali na praia de Hitogashima. E a galera em êxtase foi lá ver o que aconteceu, né? Como assim? Chegou uma baleia aqui na praia. Então todo mundo ficou ali animado, né, pra poder comer essa baleia. Opa, é um sinal divino e tal. Então a galera tinha esse pensamento. Só que aí a gente tem uma garota. Essa garota se chama Haine, né? Ela tinha inclusive um cabelo preto. Ela se aproxima ali então daquela baleia. E aí acontece pela primeira vez o surgimento de uma sombra de humano. A Haine fica ali de frente com aquela baleia, que acaba fazendo um clarão, e essa baleia se transforma nessa garota Haine. Todo mundo fica ali assustado com aquela situação. E aí a gente tem o Shidehiko, né, que é atualmente aí o Karikiri, que chama ali pela Haine. A Haine olha pra trás ali procurando pelo Shidehiko. E aí a Haine Sombra acaba comendo aí a Haine verdadeira, né, se tornando então uma nova Haine e também se tornando a Hiroko-sama. Porque as pessoas assustadas ali começam a endeusar essa Haine pra acabar não morrendo, né, e tal. E aí o Shidehiko na época foi o único cara que não teve medo dela, ao ponto de fazer um filho com ela. E eu vou explicar essa situação porque fica bem claro o que aconteceu ali, galera. A gente fica pensando, mas como assim, né, ele conseguiu fazer um filho com a Haine e tal. Como é que ele conseguiu controlar ali uma entidade, né, uma deusa e tudo mais? E eu vou explicar pra vocês o que eu entendi disso, tá? A gente vê a história do Shinpen ali relacionada a tudo o que aconteceu, que na teoria deles, no caso, esse ser era de outro planeta, que esse ser estava ali no espaço, né, copiando vários dados ali do espaço, copiando uma pedrinha dali, uma pedrinha daqui, até que acabou copiando ali um meteoro e assim chegando na Terra. Então o Shinpen deduziu aí, no caso, que esse ser que se transformou no meteoro caiu na Terra, né? E lá no oceano esse ser acabou copiando várias coisas que estão no fundo do mar, e isso é provado no anime, tá? A gente vê ali na caverna de Hitogashima vários elementos ali do mar presentes, né, naquela caverna. Então basicamente mostra que ela copiou muita coisa ali debaixo do mar e não só a baleia. E automaticamente, né, ela se transformando nessa baleia, ela foi parar até essa ilha. Então esse foi todo o caminho, né? Essa foi toda a trajetória ali da Haine. Então basicamente, como uma baleia, ela chega até essa ilha e lá na ilha ela acaba copiando ali os dados da Haine. E aí que é legal e interessante, porque esse ser, ele copiou tantas e tantas coisas no universo, mas ele não tinha copiado ainda um ser humano. Então a partir do momento que ele cria um ser humano, ele tem as memórias e todas as experiências desse ser humano. Então ela vai saber basicamente tudo o que aconteceu na vida daquela garota. E o anime nos mostra que essa garota Haine, ela tinha um certo laço ali com o Shidehiko, porque ele chama pelo nome dela, né? Quando ela tá de frente ali com a baleia, ele se preocupa com ela, ele chama pelo nome dela. Não sei o que ele era dela, se era um amigo, conhecido, mas essa garota parecia demonstrar respeito por ele. Então basicamente, quando essa sombra se torna, né, a Haine de fato, né,
com as memórias dessa garota que existia ali na ilha, ela pega todas as experiências, sentimentos, né, respeito, admiração. Então nos leva a pensar que essa garota tinha uma grande admiração ali pelo Shihidehiko, ao ponto dele usar esse sentimento dela para dominá-la. Ele se aproveitou disso para protegê-la, afinal ali, com tantas pessoas endeusando ela precisaria de proteção, ela precisaria de alguém de confiança pra estar do lado dela, senão ela não ia aguentar aquela situação, né? E aí que entra aquela parada dele ter feito um filho com ela e assim por diante, né? Ele tá sempre fazendo um filho com ela pra sempre passar as suas memórias e a sua personalidade para esse filho específico, e essa criança indo sendo substituída ao longo dos séculos, né, mas mantendo sempre a mesma essência, a mesma personalidade e a mesma memória. Então, essa é a minha dedução de como o Shihidehiko conseguiu dominar a Raine e como ele fez filhos ali com a Raine, porque a Raine, ao que parece, já tinha ali uma admiração por ele, né, as memórias antigas da Raine, moradora daquela ilha. Então a gente vê o quão astuto ele é, ao ponto de utilizar todo aquele endeusamento das pessoas perante a ela para controlá-la e fazer o que ele quiser. No fim, a Hiroko-sama, né, a Raine, nunca foi uma pessoa ruim, nunca foi um ser ruim. Era apenas um ser de outro planeta que chegou até a Terra copiando várias coisas e não tinha distinção de copiar uma pedra ou uma pessoa. Era apenas a essência desse ser. Então quem explorou ela, quem fez ela criar todo o plano, quem fez ela dominar toda a ilha, foi o Shide, né, que se mostrou aí um cara muito perverso a várias coisas. A gente vê nesse episódio o Shinpei ali indo negociar com ele, né, tendo ali uma conversa sobre videogames, a gente vê um pouquinho que ele gosta de RPG, é um cara estrategista, mas tem um ponto muito importante que é o seguinte: o Shinpei, ele teve ali a ideia de, pô, eu vou enfrentar um cara desarmado, eu vou enfrentar um cara ali na forma humana que vai tentar me enganar, fingir que ele é de boa e tudo mais, quando na verdade ele é o Shide, né? Ele não sabe ainda que eu sei que ele é o Shide. E aí o erro do Shinpei foi o quê? Subestimar um cara que já viveu mais de 300 anos. Então você pega um cara ali de 20 anos, não sei quantos anos o Shinpei tem, mas enfrentando um cara com 300 anos de conhecimento. Aí é dose, né? O cara não vai ser ingênuo. E não ter um plano B, um plano C, um plano D, e entre outras coisas, né? Então o Shinpei foi ingênuo nesse caso, mesmo ele colocando ali proteção em volta da casa e tudo mais, botando a Nagomu Sensei, a Tokiko em volta ali, pra caso der alguma coisa ruim, eles agirem rápido, mas não deu tempo, né? A gente tem várias conversas ali do Shinpei com o Shide, tem até uma referência a Final Fantasy VII, que é um dos meus jogos favoritos da vida, então eu gostei demais dessa parte. E cara, foi foda porque o Shide, ele tava preparado ali pra várias situações de guerra, enquanto o Shinpei, ele tava esperando lutar contra as sombras. Só que o Shinpei não esperava que tivesse outro Karikiri ali, né? Foi basicamente isso que aconteceu, porque o Shinpei, ele fica procurando a marca de queimadura que o Shide teve ali, né, naquela batalha lá do colégio, e ele não encontra essa marca, e o Shide começa a provocar ele, e o Shinpei não sabe o que fazer, se ele atira, se ele não atira, ele tenta se manter calmo ao máximo, mesmo o Shide provocando ele, mas o Shinpei, ele quer tirar respostas, ele quer saber por que a mãe dele e o pai dele morreu, e ele provoca o Shinpei falando que a mãe dele foi muito gostosa ali e tal, e um monte de bizarrice que esse cara acaba falando, e a gente vê as caretas ali, né, do Shinpei mordendo os lábios, enquanto o Karikiri fazia também uma cara terrível ali, de horror, nos entregando uma cena tensa, que a gente não sabia o que ia acontecer, puxa ou não puxa o gatilho, até que aparece o Shio ali desesperado, não, você tem que atirar, e o Shinpei fica naquela, vou ou não vou, e aí chega o Shio, corta a cabeça ali do Shide fora, e aí a gente tem a grande surpresa. Porque no momento que o Shio liga ali pra Nagomu Sensei, né, pra falar o que tá acontecendo, chega o verdadeiro Shide de trás e acaba atacando o Shio, acaba atacando a sua sombra. E cara, ele rasga ela no meio com uma cena assim chocante que a gente não esperava, a gente fica assim, meu Deus, o que vai acontecer agora? E aí chega o Shinpei e começa a perder a cabeça pela primeira vez, ele pira completamente, começa a atirar loucamente pra cima do Shide, que já usa ali o seu poder e evita os tiros. Ele dá uma provocadinha ali no Shinpei e já joga a lança no meio do peito do Shinpei, falando que nesse ciclo, que nesse looping, o que esperava por ele era desespero. E cara, isso foi insano, porque a gente tem ali o Shinpei sendo jogado pra longe, né, com aquela lança, ele fincado ali na árvore,
enquanto chega Nagumo, chega Letokiko, chega todo mundo ali pra matar o Shid e ninguém consegue nada, porque o Shinpei tá com uma lança no meio do peito, prestes a morrer e não tem mais jeito. Ele começa a se lembrar de tudo que aconteceu aí sobre os outros loopings, sobre o Karikiri, né, todas as dúvidas que eles tinham em relação a ele, que ele realmente era o vilão, que ele realmente era o Shid, coisas que a gente não tinha visto ainda nos episódios, conversas que não foram mostradas começam a ser mostradas agora. A direção consegue nos mostrar coisas de outros episódios, de ângulos diferentes, e isso é muito legal porque mostra tudo que foi falado nos outros loopings, toda a discussão que eles vinham tendo em relação a esse momento, toda essa preparação, e é claro, acaba caindo por terra porque o Shinpei é surpreendido pelo Shid, que, mano, o cara é um filho da mãe, que acaba matando ali o Shio e, consequentemente, o Shinpei, né, que começa a sangrar até a morte, e aí a gente entra num novo loop. E no novo loop ele volta pro save point, mas o interessante, cara, o cara é tão filho da mãe, que antes do Shinpei morrer, ele fala, né, como é a sensação de chegar perto do boss final e perder o seu save. Porque basicamente, ele tava ali no último chefe, agora ele vai ter que refazer tudo e o pior, sem a Ushio. E cara, foi uma cena muito chocante ali da Ushio morrendo, e pior ainda, mais chocante ainda, é quando ele acorda nesse novo looping, e a criança que eles tinham ajudado ali naquele looping anterior, fala que eles formam um bom casal. E a criança fala assim, peraí, cadê ela? E aí o Shinpei começa a entrar em desespero, o seu olho começa a sangrar e ele começa a gritar, o que a gente também pode calcular aqui que possa ser algum despertar, porque igual eu falei, o anime nos dá várias dicas. Tudo que acontece não é tirado da bunda, né? Eles estão mostrando, eles estão especificando coisas. Como, por exemplo, eles já tinham mostrado pra gente no fundo daquela caverna todos aqueles elementos do fundo do mar. Então toda essa história dela vindo do oceano faz completamente sentido, né? Porque já se encaixa em toda a narrativa criada. É a mesma coisa de agora. O Shinpei está completamente abalado ali, assim como a Haine ficou abalada naquela vez, né? Que o olho dela escapou pra fora. O olho do Shinpei, mesmo ele sendo de origem da Haine, esse olho ele fugiu ali da Haine e se transformou na Ushio. Ou seja, esse olho que o Shinpei tem, ele tem resquícios sim da Ushio Sombra. Então eu acredito que com o olho do Shinpei, o próprio olho do Shinpei, ele pode renderizar ela de alguma maneira e trazer ela de volta. É o que eu acredito, porque esse olho era da Ushio. Então se ele era da Ushio, ele tem algum resquício dela, e a gente sabe que isso em relação às sombras faz muita diferença. Então eu acredito que a Ushio vai voltar sim, que ela não morreu completamente. Tem um detalhe maior ainda, o corpo da Ushio foi roubado ali, né, pela Haine. Ou seja, porque eles colocariam aí na narrativa, né, que o corpo da Ushio fosse roubado ali alguns episódios atrás, para nos linkar a algo que pode acontecer agora, deles irem atrás do corpo verdadeiro ali da Ushio para fazer ali a cópia dos dados e retornar a Ushio. Então eu acredito que vai acontecer isso, por isso que o corpo da Ushio tá perdido por aí, né? Não foi nos mostrado à toa. Tudo que é mostrado em Summertime tem um sentido, tem uma razão. Então eu acredito que esse corpo da Ushio verdadeira é outro ponto, né, nessa narrativa que vai nos linkar ao que vai acontecer aí nos próximos episódios, e principalmente o olho do Shinpei, porque foi falado em episódios também atrás pelo próprio Shid que o Shinpei ainda não sabia utilizar o verdadeiro poder do seu olho, ou seja, qual é o verdadeiro potencial desse olho, o que ele pode fazer. Então eu acredito que através desse olho ele fará o show voltar de alguma maneira, né, principalmente porque há resquícios dela sim nesse olho, tá? Então é isso que eu acredito aqui. Então foi um episódio muito tenso, muito bem dirigido, a trilha sonora por trás de suspense, as caras e bocas ali, toda a tensão que se reuniu ali no encontro do Shinpei e do Shid foi algo insano. Então, cara, que episódio maravilhoso, que episódio incrível. Eu amei esse episódio, e é claro, né, eu fiquei também pé da vida porque a nossa Ushio, né, foi pega ali no finalzinho, mas eu acredito que ela vai voltar sim. A nossa waifu não morreu, eu acredito nisso. Todos esses pontos que eu falei aqui me fazem acreditar que ela vai voltar. Mas é isso, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixe seu gostei, se inscreva no canal caso não for inscrito. E é claro, né, sempre assine aí o sininho de notificação para não perder nada aqui no canal. E eu quero saber de você, o que você achou desse final de Summertime, o que você achou desse episódio? Comenta aí pra mim, porque a sua opinião é sempre importante. Valeu, até a próxima aí, fui! Tchauzinho.